Olá, boa tarde. Bem-vindos à nossa quinta técnica. Hoje é dia 10 de maio de 2012 e nós estamos fazendo a nossa quinta técnica número 96. Vamos analisar os mercados e responder perguntas via chat. Muito bem. Terminar de preparar o meu chazinho aqui. Tradicional. Saúde. Muito bem. Então vamos lá, começando com o índice Bovespa. Aqui estamos. Índice Bovespa nominal, em primeiro lugar, que está nos dando essa figura, onde nós podemos constatar aqui no curto prazo, para variar um pouquinho, estou começando com o curto prazo, depois vamos ver quais são as indicações técnicas de longo prazo que confirmam o que nós estamos vendo aí no curto prazo. Bem, nós podemos ver aqui, nesse gráfico, uma formação de continuação, que nós chamamos de retângulo. Charles Dow já falava disso em 1901. Dizia que o mercado tinha chamadas linhas, que eram oscilações ou acumulações que aconteciam durante as tendências. E nós, posteriormente, passamos a conhecer essas acumulações como retângulos, que são acumulações que dão continuidade ao movimento de baixa que os precedeu. Ao movimento que os precedeu. No caso aqui, nós tínhamos esse movimento de baixa. Então, o fato de nós termos esse suporte rompido nessa semana, aí já na sexta-feira da semana passada, né, aí confirma essa acumulação como sendo um retângulo. Isso costuma ser, quer dizer, isso pode ser, em termos de análise técnica, isso pode ser ou uma onda B, se nós imaginarmos que nós estamos tendo uma onda de correção, então nós teremos uma onda corretiva composta por 3 ondas, nós estaremos vendo aqui a onda A, esse retângulo todo seria a onda B, e agora nós estaríamos vendo a onda C. Ou nós estamos assistindo uma onda impulsiva e não uma onda de correção, uma onda corretiva, e aí nós teríamos visto a onda 1, uma onda impulsiva, como se sabe, é composta de 5 ondas, então nós estaríamos vendo a onda 1, o retângulo teria sido a onda 2, nós estaríamos partindo para a onda 3. De qualquer maneira, se isso aqui é a onda C, desse processo de correção, para depois a alta ter continuidade, coisa que, como vocês que nos acompanham sabem, nós não acreditamos. Nós acreditamos sim que isso é uma onda impulsiva, e isso é a primeira onda de baixa, isso foi a onda 2, nós estamos entrando agora para mais uma onda de baixa, que seria a onda 3. Muito bem.
Mas, de qualquer maneira, a gente pode esperar que ou a onda 3 ou a onda C sejam mais ou menos parecidas ou iguais em tamanho a essa primeira onda de baixa. De maneira que a gente pode projetar isso para baixo. Bom, vamos ver no longo prazo o que nós temos de concreto para visualizar. Bem, e agora a gente vai limpar essa área aqui. Bem, eu tenho insistido nas análises que faço, que o evento técnico mais importante que nós tivemos foi o rompimento dessa reta, que embora tivesse só apenas 2 pontos, passou, no meu entender, a ter o terceiro e conclusivo ponto quando os preços encostaram nessa, digamos, pretensa reta, pretensa porque tinha só 2 pontos, mas encostaram e passaram aqui meio que quase que milimetricamente. Aí encostaram pela parte de baixo. Isso é um comportamento padrão, comum, que a gente conhece muito, chama-se pullback, ou movimento de retorno à antiga reta suporte. Vejam a cara que ele tem. Por exemplo, aqui nós tivemos também um movimento de retorno, essa pequena reta de suporte que aconteceu em 2010. Foi uma alta que nós tivemos de março até novembro de 2010. Os preços romperam esse nível e depois tiveram um pullback aqui também, né? E depois esse pullback acabou se tornando ainda maior, e os preços voltaram a se aproximar da reta e foi a partir dali que caiu. Então isso costuma acontecer com uma frequência muito grande. Esse me surpreendeu, eu não imaginava que nós pudéssemos ter um movimento de retorno tão grande assim, mas tivemos. E, bem, o que está acontecendo agora é que, após esse retângulo, os preços acabaram sentindo o suporte que é oriundo desses 2 topos aqui, que aconteceram em outubro e dezembro, outubro, novembro e dezembro. Esse nível é um nível importante porque, se a gente olha para a esquerda, a gente vê que existem várias outras ocorrências. Tem fundo dessa acumulação aqui, temos esse fundo aqui de 2009, temos um fundo aqui também em 2010 e, como eu disse, esses outros topos aqui que aconteceram o ano passado, no final do ano passado. Nós passamos aqui também uma pretensa reta de suporte. Na verdade, essa reta é pretensa porque também tem 2 pontos muito próximos. Na verdade, eu acho que a gente até teria que esquecer essa reta. Eu, na verdade, andei traçando. Isso aqui é o desktop que eu peguei do meu colega aqui na Constop, mas a reta que eu acho que é mais expressiva seria essa aqui. Aí sim nós passamos por esses 2 pontos e tivemos o mercado testando essa reta. Sim, aqui nós deixamos uma parte fora dessa reta, mas aproximamos desse fundo de dezembro e o mercado, ao meu entender, atestou essa reta. Quando ele, no mês passado, segurou, ou seja, quando ele começou a fazer esse retângulo. Esse retângulo, eu entendo que começou com uma bandeira de baixa, e depois derivou para uma outra bandeira de baixa, mas enfim, como essas 2 bandeiras foram próximas, eu acho que a gente pode então chamar isso aqui de acumulação, de continuação e de retângulo. O fato é que isso deu continuidade à baixa e os preços estão agora testando, eu diria não a reta, mas sim esse nível, que é um nível importante, né? Eu mostrei para vocês que é um nível que tem vários eventos técnicos e principalmente esses topos aqui. Na verdade são 3 topos, um em outubro, um em dezembro e outro pequeno topo aqui em janeiro. Então, como eu disse, depois de uma acumulação como essa, costuma acontecer uma outra perna, igual a perna anterior.
Se isso acontecer, então esse nível será rompido. Se esse nível for rompido, começa a ficar bem mais clara a tendência de baixa. Mas nós ainda teríamos um pouco de dúvida, podemos ter um pouco de dúvida com relação a isso aqui ser um processo de A, B, C, e aí a gente partiria para uma outra onda de alta ou não. Bem, aí que a gente vai indo mais para o longo prazo, né? E quando a gente chega no longo prazo, a gente sabe que esse processo aqui foi um processo impulsivo. Eu entendo esse processo que começou em 2002 com o presidente Lula como sendo um processo impulsivo, porque eu vejo claramente 3 movimentos de alta, ou 5 ondas, né? Ondas A, B, C, perdão, ondas 1, 2, 3, 4, 5, e vejo esse processo aqui da queda do subprime como a onda A desse processo todo. Vejo isso aqui como a onda B e vejo esse processo todo aqui como o começo da onda C, de tal maneira que essa onda C, e aí eu vou me permitir mudar para o índice futuro, onde eu até preparei para mostrar para vocês. A nossa contagem de ondas de hélio, que é exatamente o que eu estava mostrando para vocês. Só que no índice à vista. No índice futuro, ele está bem claro também. Eu vou dar um zoom aqui a partir do que eu chamo de ciclo do presidente Lula, que começa em outubro de 2003, para mostrar como nós visualizamos esse processo, né? Então, ondas 1, 2, 3, 4, 5. Esse processo todo aqui é a onda A. A, B, C fazem a onda B. E aí, a partir daqui, nós começamos então a onda C. A onda C, nós viríamos para... Vejam, nós já tivemos aqui dessa onda C, né? A, B e C. Detalhe, a onda C, no meu entender, deve ser de amplitude pelo menos igual à onda A. De maneira que nós temos uma primeira projeção que podemos fazer, que seria isso aqui. Traria os preços aí para 34 mil, 33 mil. E abaixo do valor do subprime. Então, essa é uma primeira consideração. Mas o que nós já tivemos, o que nós já teríamos tido, né, em termos de onda C. Essa primeira onda seria a onda 1, 2, 3, 4 e 5, perfazendo a onda 1. Esse processo todo aqui teria sido a onda 1 da onda C. A partir daqui, dessa onda 1, nós teríamos tido A, B e C, e tivemos a onda 2. A aqui em cima, B e C, onda 2. E agora nós estaríamos começando nesse processo de baixa, então nós estaríamos começando a onda 3 da onda C. A onda C é uma onda impulsiva para baixo, é composta de 5 ondas, né? Então, nós teríamos tido já a onda 1, onda 2, 3, 4 e 5. É assim que eu acho que... Então, um possível desenrolar desse processo poderia ser onda 1, 2, 3. Eu estou aqui desenhando uma acumulação aqui no fundo do subprime, que aqui nós tivemos uma correção simples. Então, eu acho que é mais provável a gente ter uma acumulação aqui. E aí, então essa seria a onda 3, essa aqui a onda 4, e essa aqui a onda 5, fazendo então a grande onda C terminar. E a partir daqui, eventualmente, as coisas poderiam partir para um novo ciclo, ou aí nós vamos ver o que acontece, né? Então, nós, com isso, tudo isso para dizer que nós continuamos com o nosso viés de baixa, agora no curto, médio e longo prazo. Quando a gente olha o S&P, entretanto,
e é daqui que eu acho que virá nessa semana, eu já falava isso a semana passada, mas eu acho que é daqui que nós iremos visualizar a grande indicação técnica desse ano, talvez. Só um momentinho, por favor. Estamos com microfonia aqui, mas já resolveu. Por quê? Eu vou relembrar o que eu falei a vocês na semana passada. Eu vou passar essa reta aqui. Mas os preços estavam, os preços no S&P tinham rompido essa resistência que eu considero a mãe de todas as resistências que aconteceram aí no S&P. Porque ela foi o fundo dessa formação de topo aqui, do topo de 2000, né? Vamos lembrar que no topo de 2000 o S&P depois dele caiu 50%. Mas enfim, e esse nível que é 1360 no S&P também foi o fundo dessa formação de topo aqui, do topo anterior ao subprime. Vamos lembrar que após esse topo os preços caíram 57%. E esse nível foi também o topo dessa queda que culminou com os preços, quer dizer, culminou não, mas foi a queda que precedeu aqui como é que se diz? A desclassificação de rating AAA dos Estados Unidos, que foi aqui em agosto, dia 8 de agosto. Né? Então vejam, todos esses eventos no mesmo nível, que 1360. Os preços romperam esse nível no começo, no meados de março, depois voltaram, fizeram o que nós estávamos... Eu já estava muito desconfiado, né? Mas a gente teve que esperar um pouco ainda, porque isso aqui começou a parecer que poderia ser um pullback para a antiga resistência, que então ofereceu suporte, e daí os preços, se tivessem rompido aqui os 1420, que é esse topo que eles deixaram acima dessa resistência importantíssima, 1360, então eles teriam nos dado o que a gente chama de pivô de alta e provavelmente iriam buscar a resistência dos topos principais que estariam aí a 1550, 1600. Mas não foi o que aconteceu. Ao invés disso, os preços ontem entraram para baixo desse nível que eles haviam testado exatamente a 1360. Fecharam abaixo desse nível, mas ainda não definiram. Não dá para a gente dizer que, não dá para a gente pôr a pá de cal aí no sentido de que os vendidos ganharam essa batalha. Tá? Essa batalha aqui. Vocês veem que isso aqui também é uma espécie de uma acumulação, né? Nós vamos chamar isso de um retângulo, ou nós vamos chamar isso de, um retângulo que escapou um pedacinho aqui, ou nós vamos chamar isso de uma bandeira, de uma grande bandeira de baixa. Eu estou muito desconfiado que já dá praticamente para a gente dizer que os vendidos ganharam essa batalha e que a próxima resistência aqui, que é uma resistência considerável também, que é 1340, vai ser rompida. Eu acho que uma hora dessas, entre esse período aqui, quer dizer, entre essa faixa de preços, eu entendo que os comprados vão começar a jogar a sua toalha. E se os comprados começarem a jogar a toalha, eu acho que tem muita chance do S&P começar a ter quedas fortes, aí, parecidas com aquelas que nós vimos no subprime. A gente não pode esquecer que se isso começar a acontecer, então começa a qualificar ainda mais, de uma maneira mais clara, que nós estamos, de fato, na onda C. E a onda C, minha gente, nós devemos esperar que seja muito mais violenta do que a onda B. A onda C é muito mais carregada de medo, Oi?
máximo. Então, o Felipe está me pedindo para aumentar o som. Eu vou aumentar o som um pouquinho. Espero que tenha melhorado. Então, eu até andei conversando com os meus colegas aqui na Constop, dizendo a eles que muitas pessoas do mercado não viram ainda uma onda C acontecer, quer dizer, o final de um processo de baixa, né? A última vez que nós tivemos isso foi em 2002. Já se vão 10 anos. 2002, quando iniciou-se o ciclo do presidente Lula. Naquela época, o mercado estava muito preocupado com a possível eleição do presidente Lula, porque o partido era considerado muito radical. Imaginou-se que ia se tomar medidas radicais, como não se respeitar contratos existentes. Até que, no dia 16 de outubro de 2002, o presidente Lula, o então candidato, foi à Bolsa, eu acho que já era candidato a eleito, foi à Bolsa e leu a carta de intenções do PT, e com isso o mercado percebeu que ia ser mantida a política do então Pedro Malan, presidente do Banco Central, presidente do Banco Central, né? E Fernando Henrique era o presidente, então. E aí iniciou-se o ciclo do presidente Lula. Mas muito pânico, uma queda muito violenta, né? Foi esse período que está aqui, né? Foi esse final de ciclo aqui em 2002. Que a gente não vê muito, porque isso ainda tinha um pouco de inflação, mas aqui quando a gente vê aqui no gráfico em dólares, a gente percebe bem isso acontecendo. Tá? A gente sim percebe bem isso acontecendo. Foi essa queda aqui. Vejam que os preços caíram em alguns meses 65%, né? Alguma coisa parecida com o subprime. Isso depois de já virem de uma queda, no final das contas, essa queda acabou sendo de topo a fundo de 83,9%, quase 84%. Muito bem. Então, é isso aí. Podemos já partir para as perguntas, Felipe? Bom, a primeira pergunta que a gente tem aqui do chat da XP é o MPUista, e ele pergunta o seguinte: Fausto, pode haver uma onda impulsiva sem a onda corretiva no Ibovespa diário? Não seria preciso uma correção da uma alta? onda impulsiva sem a onda corretiva? Aí ele complementa: não seria preciso uma correção da alta antes de uma tendência virar de alta para baixa no diário? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Como é o nome dele mesmo? Meu amigo que está perguntando? MPUista. MPUista. Em primeiro lugar, eu acho que vamos lembrar que tudo pode acontecer. Por quê? Porque toda essa leitura de análise técnica que eu estou apresentando a vocês, ela é função de um conjunto de fatores macroeconômicos. E ela vai estar certa desde que seja mantido esse conjunto macro de fatores fundamentais. Esse conjunto quer dizer, os fatores fundamentais são um processo imponderável. A gente não sabe o que pode acontecer. Hoje mesmo eu almoçava com 2 amigos meus, e um que é um economista que eu respeito muito, me dizia que pode haver
mais um quantitative easing aí por parte dos Estados Unidos, da Europa. O Banco Central Europeu pode resolver ser mais bondoso, começar a imprimir mais euros e colocar mais dinheiro na praça. Então, qualquer coisa pode acontecer. Mas, com relação ao índice Bovespa, eu estou vendo se eu releio a sua pergunta aqui, que está em cima, né, Felipe? Não, aqui, deixa eu colocar. Fausto, pode haver uma onda impulsiva sem onda corretiva no Ibovespa diário? Não seria preciso uma correção da alta antes de a tendência virar de alta para baixa no diário? MTUista, eu não estou conseguindo realmente entender o que você quer dizer. Mas eu posso... quem sabe você especifica um pouco mais a sua pergunta, porque não seria preciso uma correção na alta antes da tendência virar de alta para baixa? Não, eu acho que, veja, olhando isso aqui, na verdade eu acho que com essa explicação que eu dei, não sei se você já tinha visto isso, olha, 1, 2, 3, 4, 5, foi uma onda impulsiva, e agora nós temos uma onda corretiva, que é composta de uma A, B e C. Eu acho que a onda C vai vir abaixo desse processo aqui. Então, eu entendo que desde o topo de 2008, nós estamos num processo de baixa. Tá? Um processo de baixa que eu tenho muito medo que possa ter alguma similaridade com o que aconteceu no Japão. No Japão aconteceu isso aqui, ó. Ele queria que você... Ele está falando assim? Que ele gostaria que você identificasse... fazendo a pergunta, se o Fausto defende que estamos num impulso de queda... A onda impulsiva de queda. A C, né? Gostaria que ele identificasse a correção ABC após o topo de 14 de março de 2012. Esse topo aqui, na verdade, isso aqui é que foi a correção, né? Isso aqui que foi a correção do processo de baixa. O processo de baixa, na verdade, não foi correção, a gente chama isso de reação, né? Então, ó, onda impulsiva é onda 1, onda impulsiva para baixo, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5, tá? Então, como a gente está falando num processo de correção da tendência de baixa de longo prazo, então, isso aqui, como eu mostrei ali, é onda A, isso aqui é onda B, e esse aqui no final é onda C, tá? É isso aí. Muito bem. Mas eu dizia que eu acho que nós tivemos já o começo dessa tendência de baixa, né? Uma longa tendência de baixa. Eu espero que não aconteça como aconteceu no Japão, né? Isso aqui é uma pá de cal para quem acha que no longo prazo não tem erro. É uma pá de cal nesse conceito, né? Morre esse conceito com esse gráfico do Japão. Estourou a bolha aqui em 1990 e terá caído até 2009, ou seja, 19 anos de queda, se esse for o fundo principal, e o mercado começar a subir. Mas, como a gente vê, como vem aí, eventualmente, se a gente está certo aqui e se vier essa crise americana, talvez os preços no Japão possam fazer um novo fundo. E aí o mercado terá caído por mais de 20 anos, né? E se isso aqui for até 2013, por exemplo, teriam sido 23 anos de queda no Japão. Isso realmente um balde de água fria aí nas pessoas que seguem a linha do buy and hold, né, de comprar e segurar. Mas vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta, a gente tem aqui no fórum da Constop e o Sanches pergunta de dólar futuro no curto, médio e longo prazo.
Sanches, o dólar deu uma grande indicação, eu vou pôr aqui o mini dólar, tá? Ele deu uma grande indicação de baixa, porque ele rompeu, de alta, porque ele rompeu esse nível aqui, essa reta, que vem desde 2002, e é uma reta muito confiável. Então essa é uma tremenda indicação de alta. E nós podemos tranquilamente pensar que Fibonacci vai ser atingido. O primeiro número Fibonacci, ou seja, uma retração de 0,382 desse processo de baixa, traria os preços até o topo que corresponde, esse topo que corresponde aqui à queda da bolsa no subprime. A queda da bolsa no subprime foi a alta do dólar no subprime. Isso, o primeiro número está aí em 3,3. O primeiro nível Fibonacci. O segundo nível Fibonacci está em 4. Então é isso que esse gráfico está indicando uma alta. Agora, de cara, nós devemos ter aí uma alta até esse topo aqui de setembro do ano passado, que é 2,040 a 2,070. Nós tivemos aqui, nesse processo de alta, nessa que eu considero ser uma onda impulsiva, nós tivemos um primeiro movimento, que eu acho que é uma onda 1, isso aqui eu acho que é uma onda 2, e agora nós estamos no processo da onda 3, que deve ser maior do que a onda 1. Depois nós devemos ter, como nós tivemos uma acumulação aqui, eu estou esperando que a gente tenha uma correção simples, e daí a gente partiria para a onda 5. Aí depois da onda 5, aí a gente tende a ter uma correção mais acentuada, né? E aí teremos feito a onda 1, ou talvez a onda 3 de um movimento. Que a gente não sabe dizer ainda, não dá para dizer se terá sido a onda 1 ou a onda 3. Então eu acho que nós temos aí um longo período de alta. Lógico que entremeado com correções e acumulações, né? Mas nós vamos estar aí nas quintas técnicas analisando sempre o dólar. Felipe. Pergunta de PDGR3. Então, eu quero mostrar aqui a vocês o índice imobiliário, que hoje nos deu essa indicação. Essa reta aqui, alguém mexeu também. Ó, nós temos essa reta, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, o mercado testou, deixou esse quarto ponto aqui nessa reta. E hoje o mercado rompeu essa reta e rompeu também essa acumulação. Então deu uma indicação clara que está indo para baixo. Eu acho que nós podemos, ou vamos no futuro, chamar esse processo aqui de formação de cabeça e ombros. Uma grande formação de cabeça e ombros. De maneira que eu entendo que esse objetivo vai ser atingido, que é a amplitude aqui da cabeça até essa reta de pescoço, projetado para baixo. Isso aí implicaria uma queda nos níveis atuais de aproximadamente 50% no mercado imobiliário no Brasil. Se a gente puser isso aqui na perspectiva de um gráfico, não precisa nem ser mensal, eu vou colocar ele na perspectiva de um gráfico semanal. Ele começa a ficar bem mais, com a cara bem mais de formação de topo, formação de cabeça e ombro. Aí o que é preciso para a gente ter a confirmação dessa formação? É preciso essa aqui, nós podemos chamar de reta de pescoço, ser rompida. Mas o fato de que essa reta aqui foi rompida já nos leva a crer que isso aqui é o rompimento desse processo aqui, que é o ombro direito. Então eu acho que
eu estou bem baixista no mercado imobiliário. Isso posto, voltamos para PDG, e em PDG a gente nota que essa formação de topo já aconteceu e já foi rompida, já foi penetrada, foi rompida. Tá? Então isso aqui projeta um objetivo de baixa que eu acho que nós podemos com tranquilidade projetar, com tranquilidade no sentido de não estarmos sendo muito pessimistas. Isso projeta aí 2,70 por aí. Esse objetivo eu acho que é muito tranquilo, ele deve ser atingido. Nós temos também a considerar essa grande formação de acumulação, esse retângulo, que, como sabe-se que costuma acontecer, deve dar continuidade ao movimento que o precedeu. Então a gente tem essa projeção dessa perna aqui para baixo, a partir daqui é exatamente onde ele atingiu. Tá? Então essa é uma primeira projeção. Depois nós temos também essa outra projeção que é da amplitude dessa acumulação projetada para baixo a partir do vértice. Isso nos leva a 3,50. Então podemos ter algum suporte aí a 3,50. Mas acho que os preços estão num processo de baixa e o fechamento de hoje nas mínimas do dia confirma essa análise. Eu acho que nós estamos aí prontos para romper esse nível de suporte encontrado aí no começo de maio, e os preços também. Nós podemos fazer uma outra projeção que é essa perna aqui para baixo. Isso, vamos ver, nos traz aí para 2,70. Interessante, né? A gente vai tendo umas coincidências. Vejam que é 2,80, né? Essa projeção é essa aqui. Então é uma perna igual a essa outra perna. Isso nos traz exatamente para a projeção da formação de cabeça de ombros, ou seja, 2,80 para onde nós entendemos que estão indo os preços. Se nós usarmos aqui a ferramenta do método Constop, eu estou pegando ela aqui e estou definindo o nosso stop aqui acima desse topo, que nos dá 5,20, eu vou livrar os 5,20, o topo na verdade é 5,17, e a ferramenta levou para 5,20, eu vou livrar os 5,20, vou colocar o stop a 5,21 e vou colocar o objetivo aqui em 2,80. Nós temos uma situação de termos o fator lucro-prejuízo 3-2, é uma situação que nós consideramos satisfatória. Até quero dizer para vocês que nós estamos pensando em rever a nossa regulagem do método Constop, em que nós só pegávamos posições 4-1, nós estamos querendo baixar isso para 3-1. E isso dentro da ideia de fazer mais operações. Para a gente fazer mais operações, hoje, por exemplo, no fundo Constop, nós estamos indo atrás de 0,8% ao mês. 0,8% ao mês nos levaria para 10% ao ano. Não é isso que nós queremos, mas é isso que nós queremos com a renda variável. Porque ocorre que, como nós temos um risco absolutamente controlado na administração de risco que fazemos, sugerimos para o método, para o fundo Constop, então, se nós, por exemplo, temos uma meta de 0,8% ao mês, isso define o risco do mês. Nós não podemos perder mais do que 0,8% do capital do fundo por mês. Então, isso é o que nós temos para gastar em termos de risco. Então, e nós ainda dividimos esse risco que nós temos no mês em 2 quinzenas, de maneira que a gente tem 0,4% de risco por quinzena. Então, nós podemos arriscar apenas 0,4% do patrimônio do fundo. E é justamente em função disso que nós resolvemos, então, pegar posições, em vez de 4-1, pegar posições 3-1,
porque com isso a gente consegue estabelecer posições menores. Então nós hoje estamos tomando posições de 0,8 a 0,10, digamos 0,10. Se a gente toma uma posição de 0,10% do capital, nós podemos fazer 4 posições para gastar o 0,4 de risco que nós temos por quinzena. Ocorre que a gente faz 4 posições, muitas vezes as posições são algumas de compra, outras de venda, short, né? Mas o interessante é que, digamos que a gente faça, para a gente tornar mais simples o processo, a explicação, digamos que eu faça 4 posições de compra. Se o mercado vai a favor dessas posições, à medida que a gente vai melhorando os stops, a gente vai diminuindo o risco. E com isso a gente pode abrir outras posições. Então essa é a estratégia que nós entendemos que é interessante, que consegue dar uma tranquilidade para o investidor no mercado de renda variável. É isso que trata o método com stop. E como nós estamos no método operando com as chances a nosso favor, quanto mais posições nós fizermos, nós estamos criando mais eventos estatísticos. Cada posição que a gente faz é um evento estatístico. Como nós operamos com as chances a nosso favor, quanto mais eventos estatísticos nós criarmos, melhor para nós, né? Nós operamos com as chances a favor porque nós usamos a análise técnica de um grupo de 5 especialistas, porque nós pegamos posições 3-1 pelo menos, se não for 4-1, mas o mínimo 3-1, e também porque nós temos um processo de ir melhorando cada vez mais os estoques, né? É isso aí. Bem, então só para mostrar que eu acho que nós temos aí, poxa, na verdade eu não estava mostrando, né? Ou estava. Está aqui, ó, vou mostrar o método com stop, planejamento. Então o método abre essa janela de planejamento, quer dizer, a ferramenta do método, né? Em que basicamente ele está sugerindo a uma quantidade de ações a serem compradas. Aqui ele está sugerindo 17 mil ações, estaria sugerindo, né? Isso porque no perfil eu estou aqui com o capital do fundo, que é em torno de 4 milhões, e com isso, a partir daí, a gente pode simplesmente clicar em operar e a gente já tem a boleta aberta totalmente preenchida, né? Essa é a ferramenta que nós até lançamos essa semana passada. Alguns de vocês devem ter recebido o nosso e-mail até. Um monte de gente testando já, nós estamos muito felizes que estamos tendo uma ótima receptividade tanto a utilização da ferramenta no Terminal Enfoque, quanto a aceitação e o teste do nosso produto Alertas com Stop. Alertas com Stop são indicações ou recomendações de compra e venda, né? Recomendações de compra e venda. Hoje eu vou mostrar uma recomendação que nós fizemos aqui, por exemplo. Notícia, lista de notícias. Vou colocar aqui as recomendações da fonte, tirar todas aqui, deixar só a fonte da Constop. Então, por exemplo, recomendação de venda de compra de MPX3. Então esse é o pop-up que se recebe no Terminal Enfoque. A partir daqui você pode clicar o botão ver gráfico e abre-se no Terminal Enfoque o gráfico exatamente ipsis literis, o gráfico que nós fizemos a recomendação. Veja onde foi feita essa recomendação. Foi feita no rompimento da resistência desse triângulo, né? Lá está o objetivo, e isso mostra o objetivo. Aqui a gente passa o mouse e aparece o valor do objetivo, que é 59, e também o stop estaria 50,97, abaixo dessa pequena bandeirinha que foi feita, esse pullback aqui, que foi feita depois do rompimento, né? E aqui esse ícone traz a explicação do porquê da nossa indicação. E aqui a gente vê, passando o mouse, que a análise técnica é função do rompimento de retângulo de alta, né? Muito bem. Então vamos lá.
Próxima pergunta, Felipe. Então, na PDG. Então, próxima pergunta. Projeção a 2,80. É petróleo, o Joaquim pergunta, WTI ou Brent? Vamos lá, estou curioso para ver, Joaquim, o petróleo, porque eu estou acompanhando ele de perto, né? Petróleo, eu já comentei várias vezes aqui, ele é uma commodity que mora nessa toca aqui, morou durante 20 anos, de 83 até 2003, ele morou nessa toca aqui, que é a faixa de preço onde eu acho que ele pertence. Em 2004, por conta da farra da liquidez mundial, ele foi para 145, depois ele tomou o tomo do subprime, bateu na faixa, resvalou na faixa, e eu acho que ele está fazendo um topo duplo agora, e acho que as chances são grandes de ele voltar para dentro dessa faixa. Essa faixa, minha gente, começa aqui em 36 dólares, e vai até 12 dólares, essa faixa aqui, de 36 a 12. E isso causaria um problema muito grande para a Petrobras, se acontecer isso que eu estou imaginando, porque o pré-sal ele está viável a partir dessa linha horizontal que eu estou colocando aqui, que é o sinal verde para o pré-sal. Então, acima de 55 dólares, a British Petroleum acha que é 60 dólares, a Petrobras acha que é 50 dólares. Vamos deixar aqui nos 55 dólares, que seja 60 dólares. Tá? Ou que seja... eu estou pondo mais baixo aqui, estou puxando mais para o lado da Petrobras. Né? Ele ainda seria viável a 50 dólares. A British Petroleum, eu acho que ele só é viável com os preços do petróleo acima de 60 dólares. Tá? Aqui 65 dólares. Mas a gente está pondo o preço aqui. Então, se os preços do petróleo vierem abaixo desse nível aqui, tchau, pré-sal. Não tem mais pré-sal. Mas vamos lá, vamos analisar o que está acontecendo. Eu consigo visualizar ondas 1, 2, 3, 4, 5. Isso foi um processo de alta. Isso foi um processo que já era. Por quê? Porque essa reta aqui foi rompida. E agora nós vamos ter A, B e C. Nós já tivemos a A, que foi o subprime. Eu entendo que esse processo todo que está acontecendo agora foi a B. E nós estaríamos começando a C. E podemos traçar essa reta aqui. Mas, por outro lado, também poderíamos ter traçado essa reta e vemos que o mercado rompeu esse processo, saiu de lado e agora rompeu esse outro processo aqui também. Bem, nós podemos sim ter essa reta aqui, que vai ser mais uma indicação de que, quando for rompida, que aí esse processo todo aqui terminou. E se esse processo todo terminou, fica claro que começou mais uma onda de baixa, que deve ser igual em amplitude a essa onda aqui, pelo menos. Eu tenho muita convicção de afirmar isso, que a onda C é pelo menos igual à onda B, porque, na verdade, eu acho que a onda C tem que ser muito maior do que a onda B, porque ela é carregada com o auge da paura. Né? E isso traria os preços aqui, vejam, para 26 dólares, se acontecer uma onda C igual à onda A. Eu acho que ela pode ser ainda maior. Por quê que eu acho que ela pode ser ainda maior? Porque é isso que acontece. Eu já vi isso acontecer muitas e muitas vezes. Hoje eu falei com o meu amigo Carmen, com quem trabalhei em 1979 na corretora Banespa, e nós falávamos, né, quantas ondas C nós já vimos, quantas tendências de baixa. Então foram várias. Né? A gente já viu a coisa ficar preta e ficar feia muitas vezes. E acho que faz muito tempo que isso não acontece. Nós tivemos sim o subprime, mas o subprime foi um processo de ping-pong. Ele caiu bastante violentamente, mas logo em seguida nós tivemos aí o mercado americano, o Banco Central americano entrando lá com os quantitative easing, enfim. Mas nós não tivemos um processo em que os preços caíram e continuam caindo. É muito ruim, né? Porque as perspectivas ficam muito ruins. As pessoas que têm posições de longo prazo acabam se machucando muito nesse processo, né? Mas muito bem. Então, os preços romperam essa reta e os preços romperam essa pequena reta aqui. E os preços romperam e estabeleceram uma tendência de baixa. Agora nós temos
um topo inferior ao último topo e um fundo inferior ao último fundo, e esse próximo fundo aqui é inferior a esse. Então, sucessão de picos e fundos consecutivamente mais baixos, segundo o que já dizia Charles Dow em 1901, qualifica os preços como uma tendência de baixa. Agora, nós temos aí suporte importante a 95, vamos ver o que vai acontecer, e depois temos essa reta aqui. E até dá para a gente imaginar que essa reta vai estar coincidindo aí meio que com esse suporte. Aqui a 95. Eu acho que nós estamos entrando também na onda C e vamos ter baixas aí acentuadas. Isso vai acompanhar o que acontecer na Bolsa. Eu estou mostrando agora, por outro lado, o mercado do CRB, que é o índice das commodities, que também tem a ver com o Brasil e tem a ver com o petróleo, né? Veja o que está acontecendo, algo que nós já temos falado aqui várias vezes, né? Então temos um processo de baixa e aí um retângulo. Isso é uma acumulação acontecendo após uma queda. Isso deve dar continuidade ao movimento que a precedeu. E isso é isso que deve acontecer com o índice das commodities. Então nós devemos ter. E olhando assim de longo prazo, a gente vê que isso aqui foi uma onda impulsiva, isso aqui é uma A, uma B, aqui fica mais claro ainda, né? Ó, A, B, C, B e C. E agora nós já tivemos A1, A2, nós vamos para 3, para 4 e para 5. É o que eu acho que vai acontecer aqui. E analisando esse retângulo especificamente, a gente vai ver que ele está testando perigosamente aí o fundo dele. O fundo dele dá para a gente dizer que está aqui, ó. O suporte, né, foi encontrado aqui, talvez foi percebido um pouquinho mais baixo. Esse é o corpo real mais baixo que nós tivemos, foi no começo de outubro. Mas eu acho que esse retângulo está já prontinho para ser colhido. Essa frutinha aqui, como eu costumo dizer, essas acumulações, são frutas que eventualmente estão prontas para serem colhidas, né? Um retângulo, esse aqui já tem 3 fundos e 2 topos, é mais do que suficiente para ele já definir. E mais, né? Ele dura já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. Quando um nível de 8 meses é rompido e deixa um suporte muito claro como esse, acumulam-se milhares de ordens de stop das pessoas que estão compradas abaixo desse nível. E quando esse nível é rompido, os preços não só não têm que guerrear com as ordens de compra que estão acima do suporte, como passam a ter a ajuda das ordens de stop de venda. E os preços, então, juntam fome com a vontade de comer e bum para baixo. Acontece uma queda muito violenta, né? Eu estou achando que isso pode acontecer a qualquer momento, a partir de amanhã, talvez. Veja o fechamento de hoje na mínima do dia, desconsidera, quer dizer, descaracteriza esse gap, esse candle que nós tivemos ontem, que poderia ser considerado como um martelo, né? Um pequeno martelo aqui, mas isso desconsiderou. Vamos ver como é que vai ser a evolução. Mas o rompimento aqui desse nível vai ser muito baixíssimo, seria muito baixíssimo, tá? Felipe. No próximo final, né? Mais um ativo importante que não foi analisado foi Petrobras, e tem bastante demanda. Então acho que Petrobras, depois temos mais várias questões. Então vamos lá, Petro. E Petro, o Mozart aqui pediu também para dar uma olhada no curto prazo. Eu estou muito baixista em Petro, eu acho que esse processo todo aqui é uma formação de topo, e acho que nós vamos ter esse nível rompido, e acho que Petrobras vai colocar esse processo todo aqui para baixo. E isso é uma baixa muito grande, extrair a Petrobras para R$5. Isso é no longo prazo. No curto prazo, Petrobras está numa tendência de baixa. Petrobras está numa tendência de baixa desde 2008, né, que ele não chegou a fazer topo maior do que esse outro aí. Então, mas a gente pode considerar a tendência de médio prazo de baixa a partir de dezembro de 2009. Que vejam, topos e fundos consecutivamente mais baixos, né? O rompimento desse processo aqui, eu acho que está, na verdade, a minha leitura disso é que nós estamos indo para uma outra perna igual a essa aqui.
ou seja, igual a essa perna anterior, que traria a Petrobras aí para 16,50. 16,50, nós estamos falando de um nível muito próximo aí do fundo do subprime. O fundo do subprime foi aí entre 14 e 16. Né? Eu acho que, bom, claro, logicamente nós estamos, inicialmente, eu quero crer, caminhando para o teste desse suporte aí importante que aconteceu em outubro do ano passado, a 17,18. No curtíssimo prazo, eu posso transformar isso aqui em gráfico de 15 minutos e mostrar para vocês que eu entendo que essa acumulação é uma acumulação de continuação e vai dar continuidade a esse movimento de baixa. Então eu acho que nós estamos aí para testemunhar um outro movimento de baixa igual a esse anterior aí do começo de maio, com os preços caindo para 18,60. Felipe, Petrobras e Vale, você falou também? Pode ser Vale. Então, minha gente, Vale é um ativo que subiu desde 98 até o topo lá anterior ao subprime, subiu espantosos 8.808%. Tivemos a queda do subprime, e vejam, se a gente, essa reta, né, dessa alta toda foi rompida, se a gente traça Fibonacci aqui, o primeiro número Fibonacci está, digamos, a 10, um pouquinho abaixo de 10. Eu acho que os preços estão indo para lá, acho que nós estamos num processo de topo aqui. Acho que isso vai ser chamado de formação de cabeça e ombros. E quando essa pequena reta for rompida, eu acho que nós vamos estar tendo... o que estaria acontecendo? Né? Eu acho que no futuro vamos chamar isso aqui de ombro esquerdo, a cabeça e o ombro direito terá sido tudo isso aqui. Então, como nós temos essa retinha muito bem definida aqui, o rompimento dessa retinha, que aparentemente está aconteceu hoje com esse fechamento na mínima do dia, eu acho que está confirmando o rompimento dessa reta aqui. Não dá para pôr pá de cal ainda no processo, porque essa reta a gente pode imaginar que talvez ela possa ser um pouquinho mais para cá, então talvez... Eu acho que não, acho que a reta é aqui, porque está pegando esses últimos pontos aqui. Mas, de qualquer maneira, nós temos suporte aqui a 38,50. Né? O corpo real mais baixo aqui está 38,50. Então vamos tomar 38,50 como base. Rompimento de 38,50, stops para quem está com posição de compra, eu acho que é abaixo de 38,33. 38,33 é o mínimo que os preços chegaram aqui nesse ponto. Então quem está com posição de compra abaixo de 38, desse nível que eu falei, que é 38,33. Né? E um fechamento abaixo desse nível, eu acho que poderia ser o gatilho para baixas aí mais acentuadas de Vale. Porque o ponto, minha gente, é que a tendência de baixa está começando a ficar muito clara. Quando a tendência de baixa ficar clara, isso eventualmente vai chamar, pode chamar, deve chamar, na minha opinião, um grande fundo, um fundo soberano, sei lá, algum grandão, simplesmente fala, acabou a brincadeira, liquida tudo. Liquida porque agora ficou claro que o negócio vai para baixo. E isso é que acaba detonando o mercado. Né? É lógico que podem acontecer coisas, o Banco Central pode entrar, mas a minha leitura atualmente é de que o mercado está nos dizendo que o Banco Central não está entrando, e não está entrando e não vai entrar. Aliás, eu acho que os acontecimentos políticos aí estão nos dizendo isso. Eu acredito no que eu vejo nos gráficos. Eu acho que tudo que está acontecendo no mercado está refletido nos gráficos. E eu estou vendo simplesmente, com a minha análise, com a minha leitura técnica, eu estou vendo quem está mais forte.
ou quem está ficando mais forte. Sendo que do exército dos comprados participam, eu sei, os bancos centrais. Do exército dos vendidos, por outro lado, participam milhares de pessoas, milhões de pessoas que atuam nas bolsas. Né? Tem uma hora que, eventualmente, se existe alguém tentando segurar, não deixar cair de qualquer maneira, essa pessoa tem que investir e tem que sair o dinheiro de algum lugar. Quando o mercado todo resolve vender, não adianta o Banco Central entrar porque não segura mesmo. Né? Então, eu acho que nós estamos próximos de acontecer isso. Então, só posso recomendar muita cautela para quem está comprado. Não deixe de usar a ordem de stop. E quem está no buy and hold e nos assiste, quem compra para longo prazo, pense se não é hora de você pensar, quer dizer, pense se não é hora de você fazer um seguro para a posição que você tem no mercado de ações. E o seguro chama-se ordem de stop. Ordem de stop colocada na corretora, de maneira que se o preço chegar em determinados níveis, essa ordem, esse processo, tira você do mercado automaticamente, sem te perguntar. Você vai sofrer um pouco com uma beliscada, porque provavelmente não vai estar vendendo no nível que gostaria, mas eu acho que não vai se arrepender, porque daqui a alguns meses você vai ver que fez a coisa certa. Mais alguma pergunta, Felipe? Acho que temos tempo um pouquinho aí. Então, vamos lá. O Marcos o Marcos Mazagão. Eu acho a próxima seria Cielo 3 do Oliveira. Então vamos ver Cielo, que está muito interessante. Depois, só para o pessoal já saber a ordem aqui, em seguida tem RADL3, depois Hering, depois Pomo, depois Forja Taurus e depois uma sobre consumo. Não sei se vai dar pra gente falar de todas, né? Mas a ordem é essa. Vamos lá. Então, Cielo está nessa tendência de alta e hoje nos deu, aparentemente, a confirmação dessa tendência. Tá? Nós tivemos os preços rompendo essa pequena bandeirinha, né? Na verdade, eles romperam isso ontem e eles agora caminham Nós estamos em mares nunca antes navegados, então a gente tem que fazer projeções a partir dos movimentos que aconteceram anteriormente. Minha projeção é 65, 66. Opa, não, peraí. Não posso, na verdade, desconsiderar essa projeção que é mais confiável, né? E essa projeção nos manda para 60, 70 reais. Cielo, no nosso entender, está caminhando para 70 reais. E lá deve encontrar resistência. Próxima. Próxima pergunta é RADL3. O Domingos pergunta. Domingos. Droga raia. É o tempo que ela só publicava o fechamento, não tinha liquidez. Começou a ter liquidez a partir de 2007, não é? Veja como a gente consegue visualizar aqui uma perna de alta, uma grande correção, outra perna de alta, grande correção, outra perna de alta, né? Então, se a gente fosse projetar essa última perna, que é o que dá para a gente fazer, vamos aqui no... Opa. Vou fazer uma outra... Opa! Fazer uma outra. Um outro gráfico aqui. Então estava projetando essa perna aqui para cima. E nos leva para cima de 50 reais. Tá? Agora no curto prazo, nós temos uma retinha que eu gosto muito. Eu chamo de uma reta magrinha. Ela nos traz aí
ela nos traz aí um canal magrinho de alta. Ela nos traz esse canal aqui, né? Então, o rompimento dessa reta, com certeza, vai nos dar Fibonacci desse processo rapidamente. Essas retas eu considero muito confiáveis, e elas são a própria reta, né? A tendência é quase que a própria reta, por ser magrinha, assim, né? A amplitude aqui do canal. Mas os preços estão em mares nunca antes navegados. Nós tivemos aqui, poderia ter sido a primeira onda, correção, difícil, não dá para saber. Acho que temos que ficar de olho nesse canal. Compra difícil, é bem indefinido isso. Quem tá comprado, eu acho que tem que pensar, pode usar essa reta como base para os seus stops, colocar os stops abaixo da reta, aí você teria condições de entrar no gráfico intraday e vai para o gráfico intraday e coloca o stop embaixo da reta, embaixo desse nível aqui, ó. Tem esse nível de suporte, colocaria aqui embaixo de 19,50, porque isso está abaixo da reta, né? Essa acumulação de hoje tem toda a característica de bandeira de alta, nos levando a crer que nós vamos ter uma perna igual a essa aqui, que projetaria drogas raia para 22,50. Felipe? Próxima pergunta, Hering, HGTX3, Teixeira pergunta. Teixeira, não só Hering está aí, uma tendência de alta que parece interminável, não é? Ela não é interminável, porque ela sai de nível subvalorizado e chega a níveis estratosféricos. Se a gente imaginar que a tendência de alta começou depois do subprime, a gente puxa um Fibonacci e vamos fazer um exercício de raciocínio imaginando que está se formando um topo. E vejam, de fato, o ímpeto inicial está arrefecendo, né? Eu estou achando que é grande a possibilidade que possa estar surgindo um topo. Por quê? Vou dizer por quê. Nós tínhamos esse ímpeto aqui inicialmente, depois passamos a ter esse ímpeto aqui, né? E agora os preços estão com dificuldade de romper esse topo. O rompimento desse topo a 49 coloca os preços na tendência de alta e provavelmente nos dão uma perna igual a essa última perna anterior aqui. Mas a gente precisa ficar de olho para ver se esse fundo aqui a 42 não vai ser rompido. Se for rompido, aí, então, se rompermos aí os 49, nós devemos estar caminhando para 64. Mas por outro lado, se os 42 forem rompidos, e principalmente se essa reta for rompida, é bem possível que acabou-se a farra. E aí precisa ficar bem esperto, porque se os preços vierem apenas para o primeiro número Fibonacci, eles voltam para 12, 13. Seria uma queda de 72% para eles virem para o primeiro número Fibonacci da tendência de alta iniciada em 2008, depois do subprime, após o que os preços subiram 3.500%, tá? Aproximadamente. Por isso que a queda para o primeiro número Fibonacci é muito grande também, né? Porque a alta a partir do subprime foi de apenas, como eu disse, 3.500%, né? Felipe. E a última, que nós já estamos entrando aí quase no tempo do mar. Pode falar. Ficaram algumas perguntas ainda não respondidas. Só lembrar que quem quiser postar alguma análise, algum gráfico no nosso fórum, nós comentamos, fazemos análise em cima e damos a nossa opinião. No site comstop.com.br. Você tem o nosso fórum lá. Então, Marco Polo está nessa tendência de alta, também a partir do subprime, né? A gente tem que lembrar que ele tinha tido
uma grande tendência de alta já desde 1998. Em 2002, na verdade o início não foi, né? Nós tivemos aqui uma queda em 2005 e isso aqui é uma perna muito bem definida. Se a gente pegar essa perna e projetar para cima, a gente pode ter uma ideia de como foi essa outra perna aqui. E a gente vê que essa outra perna foi muito parecida. Então essa perna aqui foi muito parecida com essa perna, quase que milimetricamente, né? Então nós podemos projetar essa perna para cima, já que iniciou-se uma outra perna aqui. Então temos aí um potencial de alta a R$26. Nesse processo de alta, que seria essa nova perna, nós tivemos uma perna, uma correção, uma segunda perna. Então, como essa última perna aqui já foi mais ou menos igual em amplitude àquela primeira perna, então essa onda 1 aqui, dessa onda impulsiva, a gente está apenas qualificando, né? Essas duas ondas foram idênticas, né? Então, após uma acumulação possível de acontecer por aqui, de repente os preços podem pensar em voltar para próximo da reta suporte aqui, e se eles depois retomarem a alta, nós podemos imaginar que teremos uma terceira perna que levaria os preços para 13 e entre 13 e 14, né? Eu acho que esse meu objetivo aqui está um pouco otimista demais e pararia por aqui. Muitas vezes, principalmente se o Bovespa começar a cair, as tendências de alta vão diminuindo o seu ímpeto e tendem a ficar mais amenas, né? Bem, minha gente, agradeço aí a presença de vocês. É isso aí por hoje e estamos dando aí lugar para o próximo palestrante. Uma ótima palestra para vocês aí e também bom fim de semana. Muito obrigado e até lá.